Vou colocar à votação na generalidade. Deputado Carlos Pereira. Faz favor. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o Partido Comunista Português trouxe esta proposta de decreto legislativo regional baseado num conjunto de argumentos e assente num conjunto de argumentos dos quais, no essencial, nós estamos completamente de acordo. Ou seja, nós estamos de acordo que a questão da pobreza na região autónoma da Madeira e a sua dinâmica dos últimos anos, sobretudo dos últimos 4, 5 anos, é um assunto muito grave. E que esse aumento claro de bolsas de pobreza e pobreza envergonhada na região autónoma da Madeira exige intervenções mais arrojadas e mais sistemáticas por parte do Governo Regional. Nós estamos também de acordo que estas circunstâncias de maior pobreza têm origem em opções políticas dos governos, seja nacional, seja regional, que têm aprofundado essas matérias da pobreza, designadamente um choque fiscal que todos nós temos consciência. Nunca tivemos uma penalização fiscal tão severa e uma austeridade fiscal tão severa como aquela que vivemos hoje em dia. A Madeira nunca sequer presenciou uma situação desta natureza. Nós nunca tivemos um aumento de produtos essenciais, como por exemplo os combustíveis, como nós verificamos na região autónoma da Madeira, com valores muito próximos daqueles que se praticam no continente, em alguns casos mesmo iguais. Nós nunca tivemos uma redução de rendimentos tão severa como esta que hoje estamos a verificar em Portugal e em particular na região autónoma da Madeira. Eu lembro aos senhores deputados que a região autónoma da Madeira perdeu, por exemplo, o subsídio de insularidade, que era uma conquista da autonomia e que tinha a ver precisamente com um aspecto simbólico, que é o facto de nós estarmos no meio do Atlântico e vivemos numa região ultraperiférica, e até isso nós perdemos. Nós fomos penalizados nas mesmas circunstâncias que foram penalizados os funcionários públicos da República. Fomos penalizados, como disse, com a redução significativa das prestações sociais, dos quais os mais pobres tinham acesso, e presenciamos coisas bastante comprometedoras para aqueles que se dizem defensores do Estado Social, que é reduções em prestações sociais de desempregados, reduções em prestações sociais de famílias mais pobres, reduções no abono de família, reduções nas prestações para o apoio à educação. Enfim, nós fomos confrontados com um conjunto significativo de regalias, eu não chamaria regalias, mas chamaria instrumentos necessários para poder garantir o mínimo de sobrevivência a determinadas famílias, a famílias que viviam mais pobres nos últimos anos. Mas nós também fomos confrontados com situações que hoje levam a que, porventura, muitos madeirenses podem afirmar de forma clara que têm hoje um nível de poder de compra que pode muito bem atingir os 50%, 60% daquilo que era há 4, 5 anos atrás. E isto é de facto muito grave, sendo certo que nesta matéria houve franjas significativas da população que ficaram à margem desta situação e que obviamente são muito mais penalizados. E estou-me a lembrar em particular de mais de 20 mil desempregados na região autónoma da Madeira que assumem esta matéria. E portanto, que fique claro, o Partido Socialista não tem nenhuma dúvida que os argumentos que sustentaram a apresentação desta proposta por parte do Partido Comunista Português são argumentos válidos, são argumentos que têm sustentabilidade e são argumentos que nós temos que refletir e, de um ponto de vista muito claro, mudar de política. Senhora Deputada Nivalda, tenha calma que eu ainda não terminei a minha argumentação. A Senhora Deputada está muito nervosa relativamente àquilo que vai ser a posição do Partido Socialista. Já vai saber, tenha calma, porque é preciso argumentar para que não hajam dúvidas sobre a nossa posição. Queria dizer também que, em matéria de regime de preços, e é importante que as pessoas também tenham essa consciência, que os senhores deputados também têm essa consciência, com certeza que têm, é que é possível ter vários tipos de intervenção em termos dos preços. É possível tê-los e há governos que têm e há regiões que têm de acordo com as suas especificidades. O Partido Socialista, nesta matéria, não concorda com o estabelecimento de preços máximos. E não concorda com o estabelecimento de preços máximos porque ele em si é até perverso relativamente ao estabelecimento do acesso aos determinados produtos. Aqui ontem já foi referido, e do meu ponto de vista muito bem, pelo deputado Helder, aquilo que é a circunstância de todos terem acesso a um cabaz, que eventualmente muitos deles têm rendimentos para ter um cabaz a
está no mercado, mas ainda há um problema maior, há um problema diferente, que é, não necessariamente maior, mas diferente, que é a circunstância de, porventura, o mercado, em determinadas circunstâncias, até conseguir colocar esse produto a um preço mais baixo do que aquele que é estabelecido enquanto preço máximo, e isto é, do meu ponto de vista, uma disfunção do mercado, e isto não tem nenhum sentido avançar com esta matéria. Mas, volto a dizer, há outras matérias que não estão a ser acauteladas e, portanto, o que eu acho, ou o que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera, é que o que está aqui em causa, tendo em conta os argumentos que referi no início da minha intervenção, é que é preciso uma política social diferente para cautelar aquilo que são os problemas sociais que hoje estão em cima da mesa. E, portanto, essa política social não se resolve com questões de preços máximos, não se resolve com esta questão que aqui está. Aliás, esta questão colocada pelo Partido Comunista Português e a forma como a colocou, dá a noção de estarmos perante uma espécie de economia de guerra em que temos que ter um cabaz para as pessoas irem, eventualmente, salvaguardar as suas necessidades essenciais. E nós ainda não estamos nessa matéria. E esperemos que nunca chegaremos a isso. E esperemos que nunca cheguemos a um regime desta natureza. E, portanto, nesta questão, eu julgo que é indispensável que haja não intervenção de preços desta matéria, porque eu acho, e nós já temos intervenção de preços em alguns casos, temos na gasolina, como sabem, e temos, obviamente, em alguns casos, e há regiões que têm outro tipo de intervenção, mas do ponto de vista desta matéria em particular, nós não podemos estar de acordo, nós não concordamos com este tipo de práticas e não estamos de acordo com isto. Poderíamos, obviamente, caminhar, e não nos chocaria matérias desta natureza, ter um regime de preços vigiados em determinados produtos. Isso é possível fazer. O Governo pode fazer sem impor, vigiar preços e combinar e articular com as empresas um determinado patamar de preços, tendo em conta aquilo que são as margens de comercialização que eventualmente estão definidas. Isto existe em alguns produtos, em algumas regiões. Por exemplo, não sei se os senhores deputados sabem, mas nos Açores há um regime de preços vigiados com um conjunto significativo de produtos e que não há, obviamente, a intervenção do Estado, mas há um acompanhamento daquilo que são os preços, e isto é muito útil para pequenas economias, para não haver, obviamente, especulação em determinadas matérias, mas, do ponto de vista do estabelecimento, tal como está definido nesta proposta de preços máximos, nós, de facto, não estamos de acordo e não podemos aprovar uma proposta desta natureza. Volto a dizer, é importante, apesar de tudo, que no quadro daquilo que são os argumentos que referi na parte inicial da minha intervenção, e eu estou convencido que é, obviamente, esses os argumentos que levaram o Partido Comunista Português a apresentar uma proposta desta natureza, tendo em conta aquilo que é a realidade social da região autónoma da Madeira, uma realidade muito dura, sem dúvida alguma, uma realidade que, infelizmente, não demonstra sinais de que possa se alterar. Nós estamos perante condições duríssimas para os madeirenses nos próximos anos. Nós fomos confrontados ontem com um orçamento de Estado que, do nosso ponto de vista, não tem ponto a ponto se pegue nesta matéria de salvaguardar aquilo que são os interesses daqueles que hoje já passam fome em Portugal e que já passam fome na região autónoma da Madeira. Nós fomos confrontados com um orçamento de Estado completamente insensível para situações desta natureza e, obviamente, que os madeirenses e os portugueses em geral hoje estão-se a questionar o que é que nós vamos fazer para conseguir ultrapassar esta fase tão dura da vida em Portugal e da vida na região autónoma da Madeira. E as soluções não podem passar por questões desta natureza, porque isto, do nosso ponto de vista, era, obviamente, uma desregulação total daquilo que é uma economia de mercado, que nós continuamos a acreditar como sendo essa a melhor forma de apresentar e de entregar produtos mais baratos, com mais qualidade e mais competitivos. E, portanto, o que achamos é que é fundamental que os governos da República e o Governo Regional encontrem soluções de garantir que estes problemas sociais têm, obviamente, solução. Infelizmente, não é isso que está previsto no Orçamento de Estado. Os problemas sociais em Portugal tendem a agravar porque, infelizmente, como viram as previsões do Orçamento de Estado, significa que o desemprego manter-se-á a níveis muito elevados, próximo dos 18%. O desemprego vai provocar, obviamente, o aprofundamento das situações de pobreza e, a par disto, mantemos uma austeridade fiscal nunca vista em Portugal e, ainda por cima, mais corte de rendimentos, seja nos funcionários públicos, seja corte de pensões daqueles que contribuíram durante anos. E, portanto, nós estamos perante um cenário, do nosso ponto de vista, de catástrofe social que não tem solução. Mas voltamos a dizer e voltamos a sublinhar, o Partido Comunista Português não tem razão quando apresenta uma proposta desta natureza como solução para as questões sociais. Isto seria perverter, de facto, a economia, isto seria não encontrar as soluções adequadas e, porventura, até introduzir, do nosso ponto de vista, vícios no processo de economia de mercado e levar a que os preços, em vez de ter o valor adequado, tivessem valores mais elevados. E, portanto, nós votaremos contra esta proposta. Muito obrigado.